Olá pessoal, meu nome é Vitor Souza, eu sou professor da Universidade Federal do Espírito Santo e eu não sei editar vídeos. Essa videoaula de hoje é continuação da videoaula que eu gravei anteriormente, está nessa playlist vinculada ao curso de desenvolvimento web e web semântica da Universidade Federal do Espírito Santo. E a aula que eu gravei anteriormente apresentava o método FrameWeb, que é um método para projeto de sistemas de informação web que são baseados em frameworks. Então, convido quem não assistiu a aula teórica, digamos assim, sobre FrameWeb, a assisti-la, que nessa aula nós vamos fazer esse tutorial que está disponível aqui no repositório GitHub do FrameWeb, que está dentro da organização NemoUFS, e aqui na wiki do FrameWeb tem aqui o item de FrameWeb Tools e um link para o FrameWeb Tools Tutorial, né? Então, esse tutorial ele vai demonstrar na prática um exemplo simples em que a gente vai pegar uma outra aplicação que eu já usei anteriormente quando gravei uma videoaula sobre o JButler, que também faz parte dessa playlist, e nós vamos modelar, na verdade, visualmente, uma nova funcionalidade usando a linguagem FrameWeb e usando o editor gráfico FrameWeb, que tem também uma funcionalidade de geração de código. Então, no final da modelagem, nós vamos gerar o código e mostrar como que boa parte do código, um esqueleto do código, boa parte do código que o desenvolvedor teria que fazer manualmente, a parte dos modelos pode ser gerado automaticamente. Então, antes de começar, só queria dizer que as ferramentas elas são criadas dentro de um contexto acadêmico, elas são protótipos, elas não são ferramentas que foram desenvolvidas a ponto de serem distribuídas para serem utilizadas por desenvolvedores, porque faltam ainda um pouco de usabilidade, de interfaces mais amigáveis. Então vocês vão ver ao longo dessa videoaula que tem algumas coisas que são um pouco burocráticas, um pouco não muito intuitivas ou amigáveis de fazer, porque dentro do contexto acadêmico a gente não tem recurso suficiente para criar uma ferramenta de nível de produção. Mas fica aí o convite a alguma organização, empresa ou conjunto de pessoas que quiser fazer isso e até mesmo portar essa ferramenta com base nas ontologias e nos metamodelos do FrameWeb e portar para alguma outra plataforma, né, que atualmente nós utilizamos a plataforma Eclipse para desenvolvimento dessas ferramentas. Bom, fechado esse parênteses, esse disclaimer aí, vamos ao tutorial. Nós vamos seguir esse tutorial aqui. Eu vou sempre estar olhando aqui para ele no outro monitor para lembrar de tudo que eu tenho que fazer. E fazendo ao vivo aqui, né, gravado, óbvio, mas para que vocês, quem prefere uma aula mais visual, poder ver acontecendo e de repente alguns detalhes de como eu faço talvez não estejam tão explícitos assim no texto. Quem preferir seguir o texto, ele está disponível aí. Esse tutorial, ele meio que vem na sequência do tutorial do JButler, né? Que é um outro tutorial que eu gravei um vídeo sobre ele, que está disponível. Então, eu reutilizo toda essa parte aqui de instalação de ferramentas e criação do projeto que a gente chamou de Oldenburg, né? O Oldenburg, não sei como é que pronuncia o nome do sujeito, que segundo a Wikipedia, é o criador do método de revisão por pares, né? Então, esse é um sistema que eu chamei de Oldenburg Workshop Simulator, que é uma aplicação que permite que professores que estão dando disciplinas de metodologia de pesquisa simulem um workshop para que os estudantes possam fazer revisão por pares de artigos como parte do trabalho da disciplina, né? Então, eu pensei nisso como um problema que poderia ser ilustrativo aqui para os tutoriais e fiz o tutorial do JButler desenvolvendo um cadastro de workshops nesse sistema. Então agora nós vamos partir do que foi desenvolvido lá e adicionar uma nova funcionalidade de registro. Um autor gostaria de se registrar no workshop, ele vai informar seus dados básicos e ele vai ser cadastrado no sistema, né? Então, o que eu fiz aqui antes desse vídeo foi, vou tirar até aqui a minha colinha para cá, dentro desse Eclipse aqui, vou até trazer aqui a pastinha,
já foi instalado, né, o Eclipse para Enterprise Java Developers 2020-12, ele foi copiado para cá, e foi instalado em cima dele o JBoss Tools, né, como parte lá do tutorial do JButler. Depois, o Wildfly, que também foi feito o download do site lá da Wildfly, ele foi sincronizado com o Eclipse, né, ele está aqui na aba Servers, e toda a parte de banco de dados também, tudo foi feito da mesma forma que o tutorial do JButler indica, né. E o MySQL Connector para fazer essa sincronia, essa conexão do Wildfly com o MySQL. Outros dois arquivos aqui, um é esse JButler main, ele na verdade, o resultado de você fazer o download do código do JButler, né? Vem aqui e faz o download do código. Por quê? Porque aqui dentro dessa pasta tutorial Oldenburg tem o código resultante daquele tutorial, né? Então, eu simplesmente importei ele para cá e ele está aqui no meu Project Explorer do Eclipse, né? Nós temos aqui aquela funcionalidade desenvolvida, né, em Source Main Java. Deixa eu tentar melhorar aqui o zoom. Aqui nós temos o serviço na camada de aplicação, o controlador do gerenciar workshops, né, cadastrar workshops, a classe do mini workshop e o DAO de workshop aqui no pacote de persistência. E aqui embaixo, aqui em Deploy Resources, nós vamos ter a funcionalidade de cadastrar workshops dentro da pastinha Core aqui, né? Então isso tudo foi desenvolvido lá no tutorial e eu só trouxe o código pronto para cá e eu poderia fazer deploy aqui no Wildfly, mas não vem ao caso fazer isso, né? Por fim, nós temos também aqui o FrameWeb, o código do próprio FrameWeb, então mesma coisa que foi feito lá para o JButler, vindo aqui na parte de código e fazendo download aqui. Você pode também fazer o clone do repositório, se você preferir, né? Ele foi descompactado aqui, porque depois a gente vai pegar alguns desses arquivos aqui como parte do tutorial das ferramentas do FrameWeb, né? Então, vamos... essa primeira parte, então, de instalação de ferramentas, ela... do que concerne lá o tutorial do JButler já veio pronto aqui, né? Mais detalhes vocês podem dar uma olhada lá no tutorial do JButler, e a gente vai seguir apenas com a parte da instalação das coisas referentes ao FrameWeb Tools, né? As ferramentas do FrameWeb. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai instalar o Sirius. Na aula teórica sobre FrameWeb eu falei que dentro da plataforma Eclipse é utilizado o Sirius como um plugin para a criação de editores gráficos para linguagens específicas de domínio, como FrameWeb é uma linguagem específica de domínio, com seu metamodelo construído em cima do Eclipse Modeling Framework. Então o Sirius se encaixa bem aí em cima disso aí para poder fazer a parte de editor gráfico, né, que é a sintaxe concreta da linguagem. Então, a gente aqui no menu Help, Eclipse Marketplace, da mesma forma que a gente instalou o JBoss Tools, nós vamos instalar o Sirius. Vamos aguardar aqui que ele traga o que está disponível no Marketplace, e aí o campo de busca vai ficar disponível aqui para a gente fazer a busca pelo Sirius. Eu vou escrever aqui Sirius, o campo de busca está meio esquisitinho aqui do Eclipse no Mac. E apareceu aqui o Sirius 6.4 em que eu vou pedir para instalar. Ele vai ver quais as features disponíveis. Geralmente a gente vai com o conjunto padrão de features e confirma. O Eclipse, no entanto, está apresentando esse erro aqui, ó. Essa solution, the following solutions, essa solução não está disponível no Sirius 6.4. Investigando um pouco esse problema, eu vi que tinha a ver com um dos componentes específicos que ele não consegue descobrir. Então eu vou, na verdade, ele até aparece, né? Logo que a gente coloca que não, ele diz que o componente que está disponível, né? Então na verdade bem, falei aqui investigando como se tivesse sido uma coisa muito complexa.
mas ele já mostra aqui no erro, ou se você pedir os detalhes, que essa Eclipse Sirius Sample não está disponível, né? Então eu vou dar um OK aqui, e voltando lá, eu vou tirar esse Eclipse Sirius Sample, que veio marcado como padrão, mas não é necessário para o nosso tutorial. E aí vou confirmar as outras, e ele deve fazer a instalação sem maiores problemas. Vai obter os componentes para poder mostrar as licenças, né, que tem que concordar com as licenças. E aí, quando aparecer a tela das licenças, basta concordar com as licenças e concluir. Aqui nesse ícone você pode acompanhar o download e a instalação do Sirius, que vai demorar um pouco, então nós vamos pular essa parte aqui no vídeo. E assim como outras instalações, quando ele termina de fazer todo o download e as cópias, ele sugere que você reinicie o Eclipse. Então vamos fazer isso. E agora nós estamos prontos para instalar as ferramentas do FrameWeb, porque as ferramentas do FrameWeb elas são baseadas no Sirius, né? Então, para instalar as ferramentas do FrameWeb, não está no Marketplace, a gente vai precisar usar a instalação do jeito antigo, que é aqui em Help, Install New Software. E aqui você vai indicar o update site do FrameWeb, que fica no servidor de desenvolvimento do Nemo, dev nemo inf ufsbr FrameWeb plugin. E aí vai aparecer aqui FrameWeb Editor, Code Generator e Graphical Editor, são as duas features das ferramentas do FrameWeb. Então você seleciona tudo e segue para a última instalação necessária para a gente poder continuar aqui o tutorial. Então, detalhando aí o que vai ser instalado. Aí nós não temos a licença aqui, mas lá no nosso repositório tem a licença MIT, então o FrameWeb Tools é oferecido como software livre. E aí, clicando em Finish, ele vai fazer a instalação como das outras vezes. Quando for perguntado se você realmente quer instalar, porque não tem autenticidade ou validade verificada, pode instalar de qualquer forma. Isso acontece também com o JBoss Tools, né? E ao final do processo, mais uma vez, reiniciar o Eclipse. De volta aqui, nós podemos agora usar o editor FrameWeb no Eclipse para fazer a modelagem da funcionalidade dentro do projeto Oldenburg, né? Que é o que a gente fez no tutorial anterior do JButler. Agora vamos fazer uma funcionalidade nova usando o FrameWeb. Como que nós vamos fazer isso? Aqui, o primeiro passo para a gente poder usar as ferramentas do FrameWeb é a gente clicar com o botão direito aqui e pedir as propriedades do projeto. E descer até a parte de Project Facets. Aqui, selecionar essa página. E em Project Facets a gente seleciona a faceta FrameWeb Editor. Ó, clica aqui, FrameWeb Editor. Clique em Apply and Close e ele vai fazer a instalação dessa faceta. A instalação dessa faceta vai criar alguns arquivos FrameWeb aqui no projeto, né? Então isso é esperado e é a partir desses arquivos que a gente vai fazer a edição, né? Então, para a gente poder usar o editor e também principalmente o gerador de código, a gente vai precisar dos arquivos de definição da linguagem e dos frameworks, né, que a gente chama de arquivos de definição da arquitetura.
Então, o Oldenburg, a arquitetura dele é Jacquard-TE, linguagem Java, usando aquelas APIs padrão do Jacquard-TE, JCF, CDI, JPA, EJB, etc. Mas ainda a gente ainda tem o uso do JButler em cima dele, né? Então, foi criado um arquivo que está disponível no repositório do FrameWeb, por isso ele foi copiado aqui anteriormente. Então, no repositório do FrameWeb está disponível aqui, dentro de Languages, um arquivo que especifica algumas coisas da linguagem Java que a gente vai usar, e dentro de Frameworks, alguns aqui tem um do Spring Boot, que foi feito anteriormente, e para esse tutorial eu fiz esse aqui do JButler, que tem alguns arquivos aqui, templates de geração de código. Então, algumas especificações para modelagem e os templates de geração de código. Então, o que a gente vai fazer? Para organizar melhor aqui, eu vou criar new folder e vou criar uma pasta chamada FrameWeb. Tá? Uma pasta, simplesmente criar uma pasta chamada FrameWeb. E dentro dessa pasta, eu vou copiar aqui na parte de linguagens o Java FrameWeb. Então, eu vou dar um Command C ou Ctrl C e Ctrl V aqui. Então, ele vai aparecer aqui dentro de FrameWeb. E em Frameworks, eu vou copiar a pasta JButler. Command C aqui também, Ctrl C no caso de Windows e Linux. E pronto, JButler foi copiado para cá, com todos os templates de geração de código e as configurações do FrameWeb para cada tipo de modelo, considerando, né, CDI, JPA, JCF e Prime Faces, além do JButler como base aí, né? A gente vai usar aquelas classes base de DAO, classe base das entidades, né? Persistent Object Support, tudo tá embutido aí nos nossos modelos nesse arquivo de definição de arquitetura. Então, trazendo isso para cá, basta copiá-los para dentro do seu projeto e que o FrameWeb ele vai automaticamente carregar isso no modelo e vai reconhecer esses arquivos automaticamente, tá? Bom, agora a gente pode começar a criar o modelo. Primeiro a gente precisa trocar de perspectiva e ir para a perspectiva dos cílios. Então a gente vai aqui em Window, Perspective, Open Perspective, Other. E nós vamos localizar a perspectiva dos cílios aqui. Se ele for instalado direitinho, essa perspectiva vai aparecer aqui. Então você abre. Então agora na perspectiva dos cílios o que aparece aqui é um Model Explorer, ao invés de Project Explorer. E a gente vai da mesma forma expandir o Oldenburg e expandir também o model.frameweb para aparecer aqui um project. Clicando com o botão direito nesse project, eu posso fazer um New Representation, New FrameWeb Project, que é isso que tem que ser feito para criar um novo modelo visual. Tá? Selecionando isso, você pode dar um nome qualquer para o seu projeto. Oldenburg FrameWeb Project. Ok. E aí, como eu falei, ele reconhece automaticamente os arquivos. Tem alguma imagem que está faltando, mas isso não vai atrapalhar o nosso tutorial. Ele reconhece automaticamente os arquivos que foram colocados, né, lá na pasta do projeto. Então aqui vou dar um zoom para ver se aparece melhor, dar uma organizada aqui. Você tem a configuração do FrameWeb, você tem o arquivo do Entity Model, você tem o arquivo do Application Model, você tem o arquivo do Navigation Model, você tem o arquivo do Persistence Model, tá? Todos esses arquivos, eles são carregados automaticamente para o nosso projeto FrameWeb, para a nossa representação aqui. Então a gente usa aqui a paleta para criar nosso primeiro modelo. Por exemplo, a gente poderia criar um modelo de entidades, né? Então o modelo de entidades ele é adicionado aqui vou dar um zoom out para caber tudo. Ele é adicionado aqui no nosso modelo FrameWeb geral. E aí, para poder fazer a edição gráfica do modelo de entidades, a gente dá um duplo clique. Ele vai pedir um nome, a gente pode manter sempre os nomes padrão, ou mudar, isso tanto faz. Tá? Então, a gente vai criar aqui uma classe, mas todas as classes dentro dos modelos
FrameWeb, tudo dentro dos modelos FrameWeb ficam dentro de pacotes, né? Então a gente começa primeiro adicionando no modelo um pacote. Então nós vamos adicionar um domain package. Vou aumentar ele aqui um pouquinho e dar um zoom aqui para ficar melhor para vocês verem. Então aí tem um domain package. Sempre que a gente vai personalizar alguma coisa, a gente se refere a essa visão aqui de properties. Tá? Então clicou no elemento, a visão de properties vai aparecer coisa aqui dentro de semantic, style, appearance. Geralmente, na maioria das vezes, as coisas que a gente está procurando mudar estão dentro de semantic. Então nesse caso aqui a gente vai mudar o name, né? O nome aí, entity package, a gente vai colocar o nome desse pacote lá no Oldenburg, né? A gente vai gerar essa classe dentro aqui do Oldenburg. A gente pode até copiar o nome do pacote, que é esse aqui de domínio, ó, BR UFS Informática Core Domain. A gente pode então clicar com o botão direito nele e copiar, copy qualified name, tá aqui. E a gente aqui no entity package troca o nome dele para o nome do pacote. Isso aí é importante fazer porque na hora da geração de código também ele vai criar as classes dentro dos seus respectivos pacotes. Mas de qualquer forma, para fins de documentação também é válido fazer esse tipo de configuração, né, especificação. Então nós vamos adicionar dentro desse pacote uma domain class. Tá? Então uma domain class é adicionada aqui dentro do pacote. E vamos aqui pegar o nome dela e colocar o nome author. É um autor que vai se registrar, né? Então, para adicionar atributos a essa domain class, a gente segue aqui para essa parte de atributos and methods. Então, nós temos aqui domain attribute, que é para a maioria dos atributos, mas tem também, se você for fazer a chave primária, tem um ID attribute, a gente não faz porque o JButler vai prover essas coisas para a gente, o version também. E tem atributos que são específicos, tem configurações específicas, como atributo tipo decimal, atributo tipo datetime, ou atributo tipo lob, né? E se você quiser também, você pode adicionar métodos nas suas classes de domínio. Aqui nós vamos adicionar então um domain attribute, clicou no elemento, aí você vai querer adicionar dentro de algum outro elemento. Eu sugiro sempre ir no nome do elemento aqui na parte superior, para não, por exemplo, depois que você adicionar o primeiro atributo, se você tentar adicionar um outro atributo em cima do primeiro atributo, ele não vai deixar, né? Então você tem que selecionar quem é o pai, né? Quem que contém aquele atributo. Então você clica aqui e o atributo aparece. Nesse caso, deixa você editar o nome aqui diretamente. Então, por exemplo, se eu colocar o atributo name, ele vai já botar o atributo aí para mim, como por padrão private, ainda não tem um tipo, e ele por padrão também é not null. Então, o tipo desse atributo aqui nas properties, eu desço aqui até a parte de type e vou selecionar aqui um tipo. E aqui que vem as coisas que vieram do Java, né? Daquele arquivo de definição de linguagem Java. E o nome é do tipo string, então eu vou selecionar aqui string e ele vai atualizar ali na classe como string. Outra coisa também, eu posso colocar um tamanho máximo para essa coluna no banco de dados, por exemplo, né, para esse atributo. Então tem aqui size, então eu vou botar aqui nome no máximo 100 e ele vai atualizar lá para mim nome, not null, size 100. Então eu vou adicionar aqui alguns outros atributos. Nós temos, além de nome, e-mail. Então e-mail também é do tipo string e o tamanho também máximo 100. Um outro atributo de domínio vai ser a senha. A senha também é do tipo string. E o tamanho de uma senha no máximo 30. E por fim eu vou adicionar um atributo do tipo datetype. Então, datetime. Então eu escolho aqui datetime attribute. Clico em autor e vai ser registration date. Não pegou o nome ali, então vamos botar por aqui, não tem problema. Registration date, pronto. E ele já vem com precision timestamp, só não vem ainda com tipo de dados, date, aqui tem type, class date. Pronto, nós temos agora a nossa classe autor,
que foi criada nesse pacote de domínio, e o nosso modelo de entidades para esse exemplo simples está completo. Se eu mandar salvar aqui, ele vai salvar todo o modelo. Eu posso inclusive fechar, mesmo sem salvar, porque esse modelo visual aqui, ele tem por trás dele a representação do modelo FrameWeb, então eu posso fechar um submodelo e depois salvar só o modelo principal, porque ele continua salvando tudo. Se eu abrir aqui, ele vai abrir aquele modelo, né? E aí, fechando aqui, ele vai perguntar também se você quer salvar e fechar esse subdiagrama, digamos assim, não vai fazer com que você perca as mudanças, mas você pode dizer que sim também, para poder sempre salvar os seus modelos, né? Então, aqui nós já temos o nosso modelo de entidade. A gente pode seguir agora para o modelo de persistência. Colocando aqui minhas caixinhas um do lado da outra, clicando 2 vezes, ele vai criar um novo modelo de persistência, que eu começo, como sempre, com um pacote, né? Então, vou começar com o pacote de persistência. Vou dar um zoom aqui. E esse pacote de persistência, eu vou dar um nome para ele, que vai ser o pacote de persistência do código-fonte aqui do Oldenburg, né? Então, botei o nomezinho do pacote certo. E nossos DAOs sempre tem uma interface. E essa interface, clicando aqui, só um minutinho que eu acabei adicionando alguma coisa no Mac. Clicando aqui eu consigo também trocar o nome dela, viu? Author DAO, vai ser o nome da interface. E a classe, aqui embaixo, vou clicar também aqui, Author DAO JPA. Aqui uma coisa interessante que eu usei no Oldenburg, workshop JPA DAO, porque quando a gente escreve em inglês, geralmente é essa sequência, né? Esse é um DAO do JPA, então em inglês fica invertido, fica JPA DAO, né? No caso das ferramentas do FrameWeb, existem algumas recomendações com relação à nomenclatura para que a geração de código funcione melhor. Porque a gente tem algumas limitações que a gente não conseguiu pegar do modelo em si as informações de uma forma mais eficiente diretamente do modelo. Então, algumas coisas o modelo, o template de geração de código acaba se baseando num padrão de nomenclatura. Então, lá no texto do tutorial, ele traz quais são exatamente esses padrões de nomenclatura. Sempre que tem um, ele traz um aviso, né? Naming Convention Note, aí você pode verificar por lá, né? Aqui então a convenção é que o JPA venha no final, então o nome Author DAO é repetido aqui com JPA no final. E aí, para a gente dizer que a classe ela implementa essa interface, a gente vai usar esse Realization. Clica na classe, clica na interface. Pronto, aí você pode aqui também pegar a setinha e mexer nela da forma que fique melhor a visualização. Nós vamos supor que esse DAO aqui de autor, ele pode fazer a recuperação de um usuário dado o e-mail. Por que eu preciso disso? Porque se alguém vai se cadastrar e usa o e-mail de um outro usuário já cadastrado, eu quero dizer que ele não pode fazer isso, que o e-mail já está em uso. Então eu vou precisar de uma consulta específica do meu domínio, que é verificar um autor, né, recuperar um autor, dado o seu e-mail. Então, para isso, eu venho aqui e adiciono um DAO method ao AutoJPA DAO, e esse método vai se chamar retrieve by email. Então, vamos ajeitar aqui. O retrieve by email foi adicionado, ele ainda não tem argumentos, tipo de retorno. Então, o tipo de retorno a gente pode clicar aqui em Semantic e vir em Method Type. Agora não é Type, agora é Method Type. E quando a gente clicar aqui, além das classes do Java, a gente vai ver que mais para baixo você tem também as classes de domínio do meu próprio sistema. Como eu já fiz a classe autor lá no diagrama de entidade, no modelo de entidade, essas classes passam a aparecer aqui também como opção. Então, clicando aí, dando Enter, ele aparece aí o autor como o tipo de retorno.
Já os parâmetros aqui, até esse parameter menu aqui, ele já dá a dica, double click on method to edit parameters. Então o que você tem que fazer é dar um duplo clique aqui e ele vai criar um novo diagrama. Aí nesse novo diagrama é basicamente para você adicionar os parâmetros, dizer o nome de cada parâmetro e o seu tipo. E só precisa fazer isso de uma forma visual, então clica em parameter aqui do lado, clica no espaço em branco, o parâmetro vai aparecer, e clica no parâmetro aqui em Semantic, na Properties, vai ter, por exemplo, o nome do parâmetro aqui é e-mail, dado o e-mail retorna um autor, e o tipo desse parâmetro aqui em Type, esse e-mail é uma string. Então, dado o e-mail que é uma string, podemos fechar esse, vamos dizer aqui para não me dizer mais isso. E agora apareceu completo aqui o retrieve by email, que recebe um e-mail string e retorna um autor. Né? E isso conclui aí o nosso diagrama de persistência, nosso modelo de persistência do FrameWeb. Então podemos salvar de novo o projeto. Yes. E já temos dois modelos feitos aqui no nosso sistema, nossa modelagem de sistema com FrameWeb. Próximo que vamos fazer vai ser o de navegação. Então vou adicionar esse modelo de navegação aqui, dar um duplo clique nele, criar um novo modelo. E o modelo de navegação agora ele tem dois pacotes, tem o pacote de visão e o pacote de controle. Né? Então eu vou botar o pacote de visão aqui à esquerda e o nome do pacote de visão vai ser o nome da página onde do caminho, da pasta onde são geradas as páginas relativas a essa funcionalidade. Então agora nós estamos falando do pacote de visão, nós estamos falando aqui no nosso projeto daquilo que está, que aqui na verdade ele não aparece, se a gente for para a parte do Java, ele aparece aqui como Deployed Resources, Web App, Core, aqui está o Manage Workshops. Então, dentro do meu Web App, /core /manage workshops é onde ficam as páginas do Manage Workshops. No caso, voltando lá para os cílios, no caso dessa funcionalidade de registro, né, de cadastro de um novo usuário, um novo autor, nós vamos fazer em /core /registration. Tá? Então, vai ficar aqui em /core /registration. E esse vai ser o nosso modelo nosso pacote de visão. Do lado de cá, o pacote de controle, que aí vai pegar realmente aqui o pacote Java mesmo, como a gente tem feito, copy qualified name, e usado esse nome qualificado aí como pacote de controle. Vamos dar um zoom aqui e vamos ver se nossas classes vão caber todas aqui dentro. Bom, a primeira coisa, vamos adicionar uma página, que é a página index. Então essa página, as páginas não precisa ter o sufixo XHTML, porque o gerador de código vai adicionar esse sufixo automaticamente para a gente, então a gente não vai colocar. Tá? Quem está acostumado a fazer no JSF, né, as páginas são com XHTML, a gente não vai colocar. Essa página tem um formulário, esse formulário é feito com UI Component, os nomes, né, a gente tem que, de repente, melhorar um pouco nos nomes, os nomes estão com os nomes das metaclasses, lá no metamodelo, né, seria mais interessante, em vez de UI Component, de repente, form, né, já que é isso que ela representa. Então, esse form vai ser o registration form, então aqui eu fiz o registration form, e tem uma associação aqui que chama Navigation Association, que também não é um nome muito bom. Eu posso ir do index para o registration form, que na verdade é uma associação de composição. Né? O registration form então vai ter 4 campos, que é o nome, o e-mail e a senha do autor, e um campo para repetir a senha. Então eu faço esses campos com UI Component Field. Então UI Component Field, clico aqui, vai ser author.name. Vamos chegar mais para cá. Author.name, qual é o tipo dele? Né? Vindo aqui em Type, agora dentro do modelo de navegação, o tipo dos atributos de uma classe que é do tipo form, né? Então está representando um formulário HTML, os tipos são as tags do prime faces que eu importei. Né? Então,
se você fez uma outra definição de arquitetura lá com um outro framework controller frontal, uma outra biblioteca de componentes, vão aparecer aqui os componentes específicos do framework que você está usando. Então, nós vamos usar aqui um input text. Tá? Então, aí agora vai aparecer ali input text. Vou tentar colocar aqui as coisas com a largura que caiba. Mais um campo, agora author.email. E também vai ser do tipo input text. E aqui tem um truquezinho que você pode digitar no teclado o que você quer e ele vai filtrar. Né? Não, parece que essa interface aqui não traz essa funcionalidade, mas na verdade ela traz. Então, só que, como a gente pode ver, todos os elementos que foram importados do Prime Faces, né, da biblioteca de componentes, eles são importados como tag. Então, você tem que escrever tag, espaço, input text. Input text. E aí ele aparece, você pode dar um enter. De repente, mais rápido, né, fazer assim do que você ir lá buscar dentro de todos, né, considerando todos os componentes que existem. Author.password, aí ele é do tipo tag password. E por fim, nós temos um último que é o repeat password. E ele é do tipo password também. Type tag password. Ok. Então agora nós temos o nosso formulário e a nossa página index, que tem esse formulário. Esse formulário ele é submetido para ser processado por um controlador. O controlador, aqui dentro do controller, nós temos front controller class, que é quem a gente vai adicionar aqui. Essa front controller class nós vamos chamar de registration controller. Aqui também sugere-se terminar sempre com o sufixo controller como uma convenção de nome. Esse controller ele pode ter parâmetros de entrada e saída, que é o que vai comunicar com a página. Então a gente vai adicionar o autor como parâmetro de entrada e saída e o repeat password. Então o autor ele engloba esses três campos e o repeat password engloba o último. E um método que você pode adicionar aqui como front controller method, né? E ele é adicionado também ao registration controller. Então vamos primeiro um IO parameter, o nome é author e o tipo dele é o domain class author. Como eu já falei, as classes de domínio elas aparecem. Um outro IO parameter é o repeat password. E esse repeat password ele é do tipo string. Aqui tem alguns defaults do Frame Web Tools que também eventualmente eu vou falar com os desenvolvedores para de repente tentar ajustar. Ele está colocando como padrão a visibilidade desses campos como pública. Na verdade, por padrão, eles são privativos. Aqui no formulário é só uma convenção, não faz muita diferença. Na classe faz, porque ele vai gerar o código de um atributo público. E na verdade esse atributo deveria ser privado. É só a gente mudar aqui a visibilidade dele, né? Então a gente pode ver também, por exemplo, lá no Entity Model, só para fazer um parênteses aqui, o Registration Date, né, foi colocado como público. Vamos trocar para privativo, para ficar certinho, eu não tinha visto isso antes. Então agora, aqui, nós vamos completar o Registration Controller com um método. Então é adicionado um método, register. Esse método register, o method type dele, né, o tipo de retorno, é string. Ele vai apontar para a página em que vai ser feito o resultado. Então aqui o controlador está pronto. Agora a gente vai ligar o formulário ao controlador e isso é feito com uma front controller dependency. Né? Eu dependo do front controller. Então eu clico na origem, que é o form, e no destino, que é o front controller. Aí eu posso melhorar aqui essa setinha, botar ela mais para baixo. Posso botar esse aqui mais para o canto para poder ter mais espaço aqui para especificação. O método que ele vai executar, basta você vir aqui em Method
e ele vai aparecer apenas os métodos que existem nesse front controller, né? Então só existe o register, vai aparecer só o register, e aí quando você terminar, ele vai aparecer aqui method register. Nós podemos ter duas saídas possíveis desse controlador. Uma das saídas é sucesso, você conseguiu se cadastrar, então nós vamos adicionar aqui na view uma nova página. Essa página vai se chamar sucesso. E no caso de sucesso, a gente vai mostrar o nome do autor, pesado fulano, você foi cadastrado. Então eu quero mostrar o nome do autor, né, no resultado dessa página. A gente pode adicionar os mesmos UI Component Field de formulários, a gente pode adicionar diretamente em páginas. E aí a gente coloca o nome, autor. E para mostrar coisas em páginas, o tipo, na verdade, é um output text. Né? Então, o author name output text. E tem um resultado possível, que é uma result dependency do controlador para essa página. Vamos descer aqui para ficar melhor de ver, joga isso aqui para cá. O método dessa result dependency, o método está em result constraints. Esse é o único que foi colocado, não, deve estar em semantic o método, só um minuto. Ah tá, é porque está como result method, por isso que eu fiquei perdido aqui por um segundo. O result method é o mesmo register, então vai ser colocado ali, e aqui ele tem esse result null no caso ele está dentro de result constraints, né? E a gente vai colocar como resultado o que tem que aparecer lá na string de resultado JCF, que é o nome da página. Eu acho que isso aqui, inclusive, poderia ser opcional, mas a gente ainda não preparou o FrameWeb para isso. Então, result success vai para success, fica meio redundante, mas é assim que temos as ferramentas atualmente. E a outra página vai ser a página email in use, que é para o caso daquele e-mail já ter sido cadastrado por outro usuário. Vamos chegar todo mundo aqui para cima, para eu poder ter essa página aqui também. Vamos descer isso aqui um pouquinho para poder ter mais espaço para crescer aqui. Essa página email in use, ela vai mostrar o e-mail que está em uso, né? Então, na verdade, ao invés do author name, vai mostrar author e-mail. Então, aqui um UI component field nela também, author e-mail, do tipo output text. E aqui nós vamos ter um result dependency do controlador para essa página. Desce aqui para baixo. O método, ele é o result método, o único método que tem. E o result constraints, que aqui tem também a parte de Ajax, que você pode especificar. Nesse exemplo não estamos usando. Email in use XHTML. Tá? A gente poderia até deixar o result como nulo, né, dentro daquela perspectiva de ser redundante, mas vamos colocar tudo aí para mostrar como é que faz. Então, vou salvar. Esse é o meu modelo de navegação da funcionalidade de cadastro. Então, vai ter um formulário, eu mando o formulário, se der tudo certo, né, a gente pode inclusive separar aqui para não ficar isso. Se der tudo certo, vai vir um sucesso e ele vai ser cadastrado, se não, vai ter, o e-mail já está sendo utilizado e vai para essa outra página. O último é o modelo de aplicação. O modelo de aplicação, adicionei, cliquei duas vezes, criei um modelo novo. Então, o modelo de aplicação, ele já vem com os outros dois pacotes relacionados, que é o pacote persistência e o pacote controle. Então, se a gente aumenta aqui, esse é o Registration Controller, e aqui está o Author DAO, que é uma dependência da nossa classe de serviço. E esse aqui depende da nossa classe de serviço. Então, nós vamos adicionar, como sempre, um pacote primeiro. Vamos botar um pacote aqui embaixo. E esse pacote, ele vai ter o nome do pacote de aplicação do subsistema core do Oldenburg, né? Que eu copiei aqui, qualified name, como eu fiz das outras vezes. E aí eu adiciono uma interface de serviço e uma classe de serviço. Essa interface de serviço, ela é a interface
registration service. E a classe de serviço, ela é registration service bean. E você pode usar bean ou imp como padrão aqui do nosso padrão de nomenclatura das coisas, né? Vou botar essa registration serve um pouquinho para cima, que eu vou fazer uma realization do bean com ela. Eu vou tentar fazer uma coisa mais ou menos bonita aqui, vai ser difícil. Tá mais ou menos, né? E esse registration service bean, eu quero dizer que existe um método, que é o método que vai implementar o caso de uso, a user story, né, a história do usuário, que é o método register. Então aqui vai ter um service method, register retorna void mesmo, e duplo clique para poder adicionar um novo parâmetro a esse método. O parâmetro que eu estou adicionando, o nome desse parâmetro é author, então é passado o autor, e o tipo desse parâmetro é a classe de domínio author. Então, fechando aqui, nós temos o nosso registration service bean com o método register, recebe um author e retorna void. Se ele termina sem problema, vai para o success. Se ele lança uma exceção, que o e-mail está em uso, ele vai para o e-mail in use. Como é que eu vejo isso? Eu dependo de um DAO. Então aqui no DAO Service Association é a associação entre o meu serviço e o DAO. O meu serviço depende desse DAO, né? E o Service Controller Association é o controlador dependendo desse serviço, tá? Então o controlador ele tem que ter o serviço injetado nele, e o serviço tem que ter o DAO injetado nele. E aí a gente conclui nosso modelo de aplicação. Com os modelos todos prontos, é hora de fazer uma configuração da geração de código. A configuração da geração de código é feita aqui selecionando Frame Web Configuration. Caso não apareça 5 abas aqui, clica no espaço branco, clica nele de novo, tem que aparecer essas 5 abas aqui, tá? E aí você vai para Semantic, tem que aparecer todas essas opções aqui, tá? E nós vamos configurar aqui, são 5 itens importantes que a gente precisa configurar. O primeiro deles é Class Extension. Class Extension é a extensão do arquivo das classes que vão ser geradas, que no caso é a extensão .java. Então ele pega lá dos modelos o nome da classe e gera o arquivo com aquele nome, .java, que é o esperado mesmo da plataforma Java. O segundo é o Framework Definition Path. O Framework Definition Path é de onde ele vai tirar os templates aqui, que a gente copiou as coisas do Java Frame Web e o JButler para aqui dentro de Frame Web, né? Então, dentro do JButler tem os templates de geração de código, que são todos esses arquivos .twig aqui da linguagem JTwig. Então, se você quiser, você pode, de repente, copiar o Qualified Name aqui, talvez facilite para colar lá. Frame Web, JButler, Templates, é o que a gente precisa colocar aqui em Framework Definition Path. No caso, não precisa do Oldenburg nem da barra inicial. É Frame Web, JButler, Template. Então, a partir do Oldenburg, qual é o caminho de pastas até chegar nos templates de geração de código. Além do Class Extension, nós vamos também configurar o Page Extension, qual é a extensão a ser usada nas páginas HTML que vão ser geradas. E no caso, como a gente está usando aqui JCF e tal, nós vamos gerar páginas .xhtml. A quarta configuração é o Source Path, onde ficam as classes, onde vão ser geradas as classes, onde ficam as classes do código-fonte, né? Então nós precisamos colocar o caminho, e aqui nós estamos usando uma estrutura padrão do Maven, né? Onde as classes elas ficam em Source Main Java e a página web fica em Source Main Web App, né? Então nós podemos fazer da mesma forma, né? Copiar esse Qualified Name aqui, voltar aqui no Frame Web Configuration, no Source Path a gente coloca Source Main Java, sem a barra inicial. Vou copiar esse valor aqui já sem o Oldenburg. E no View Path, nós vamos colocar Source Main Web App, que é onde vão ser geradas as páginas web, né? Então, feita essa configuração, vamos salvar aqui. Salvei. Feita essa configuração,
nós já estamos prontos para gerar o código, né? Aí a gente gera o código de maneira muito simples. Qualquer lugar em branco aqui desse diagrama, qualquer um dos diagramas, como a gente faz aqui no principal, a gente clica com o botão direito e vem aqui na opção Generate Source Code, né? Então, clicando nisso aqui, pronto, o código é gerado no background. Aí vocês podem ter notado que já apareceu aqui uns xizinhos vermelhos. O código foi gerado com erro. Por que o código foi gerado com erro? Se a gente, inclusive, voltar aqui para a parte de Java EE, né, da perspectiva do Java EE, do Jakarta EE, e vir aqui em Markers, a gente vai ver esses erros, né, vários problemas aqui de Java, de classes que ele não encontra. O author DAO não encontra a classe author, que são classes que a gente modelou no framework. Mas por que que ele não encontra? Não é feito, os templates de geração de código não são sofisticados o suficiente para fazer essa ligação entre um modelo e outro ainda, para que a geração da persistência, por exemplo, que é o author DAO, faça a importação da classe author que vem de um outro pacote que é do modelo de entidades, né? Então, ele ainda não tem essa sofisticação na geração de código, mas isso não é um grande problema, porque o Eclipse encontra essas classes de maneira muito fácil para a gente. Outra coisa também é o código talvez não esteja muito bem formatado, em termos de tabulação, em termos de espaçamento, mas isso novamente não é um problema, porque o Eclipse também tem um formatador padrão que a gente pode usar, e aí recomendo você, na sua organização, escolher um formatador, por exemplo, lá no projeto Marvin, né, no GitHub tem www.ufs/Marvin, para quem quiser, e lá dentro da wiki tem o manual do desenvolvedor e tem um item sobre código, convenção de código, e lá tem um arquivo que você pode importar para o Eclipse e basear toda a sua formatação de código numa convenção pronta e utilizada no mundo inteiro, que a gente escolheu, né? Então, mas como que a gente faz para o Eclipse ajudar a gente a resolver todos esses erros e formatar nosso código? É simples. Aqui em Java Resources, onde foi gerado o código, já está até dizendo aqui onde está o erro, né? Nós vamos clicar com o botão direito, Source, Organize Imports. Ele acha tudo e todos os problemas foram resolvidos, porque eram problemas muito simples, só faltava mesmo o import. E assim, não tem duas classes author, não tem duas classes registration service, registration service bin, então ele facilmente encontra quais são as classes que têm que ser importadas. No caso do seu projeto, se o nome da sua classe conflitar com o outro, talvez você tenha que dizer para ele qual que você quer importar em cada ponto, dê um pouquinho mais de trabalho. E a outra coisa que eu vou fazer também no source aqui, eu vou fazer um formato geral para aplicar a mesma formatação em todo mundo. Então vamos lá, vou minimizar isso aqui. No meu Entity Model, quem que eu tinha? Né? Eu tinha o Author, e no tutorial do JButler eu fiz manualmente a classe Workshop. Então essa classe Workshop, ela foi feita manualmente, ela é uma Entity, tem aqui os seus atributos mapeados, e tem os seus getSet aqui, ela é comparable com Workshop, com compare_to implementado. Author, gerado, totalmente gerado, né? Tem vários comentários generated by FrameWeb, você devia documentar essa classe, você devia documentar esse atributo. Também uma classe que é uma entity, extends persistent job support, comparable a outros authors, tem todas as suas propriedades mapeadas, que ele tirou isso tudo do modelo, fez os getSet também para tudo, e o compare_to está aqui, só falta realmente implementar, porque aí é uma coisa específica de domínio, não tem como o gerador de código saber, né? Então, se você passar pelas outras classes, você vai ver, né, o controlador Registration Controller, ele já tem várias das coisas que a gente manualmente colocou no Manage Workshops Controller quando fez o tutorial do JButler, né? Ele estende a JSF Controller do JButler, ele tem a injeção aqui do Registration Service, ele tem os seus parâmetros de entrada e saída, tem o método que precisa ser implementado e getSet para tudo, mas você pode apagar aqueles que não são necessários. Na aplicação, tem o Registration Service, que é uma interface simples com o método que existe, implementando uma determinada história de usuário, e o Registration Service Bin, que implementa o Registration Service, que tem a injeção do DAO e tem o método aqui para você implementar. Por fim, na parte do código, tem os DAOs, né? Os DAOs também já prontos, o Author DAO, que extends, né, Base DAO de author, da mesma forma que o Workshop DAO que a gente fez manualmente,
Extends Base DAO Workshop. No caso, o Author DAO, a gente disse que tinha um método específico de domínio que a gente queria adicionar, além das coisas básicas que ele herda de Base DAO, né? E o Author DAO JPA, ele já vem também com o Entity Manager para ser injetado com Persistent Context e o Get Entity Manager que o Jay Butler pede, né? O Base JPA DAO do Jay Butler pede. E aqui o método precisa ser implementado. Se a gente pegar o Workshop JPA DAO, ele é bastante parecido, né? E o Author DAO JPA, a única coisa que inverteu de JPA DAO para DAO JPA, como eu expliquei antes, foi totalmente gerado automaticamente a partir do modelo. As páginas XHTML talvez sejam o que vai precisar de mais trabalho para concluir, né? Porque realmente do modelo do Frame de navegação tem pouca coisa que a gente pode realmente gerar a partir dele. Então nós temos as 3 páginas que foram feitas e o que tem dentro dessas páginas, né? Vamos colocar aqui na parte de source. O que tem dentro dessas páginas é a parte de título e descrição, que é do template do Admin Faces. Como a gente está usando o Jay Butler, ele já vem com uma composition apontando para o lugar padrão onde a gente geralmente coloca o template, né? Isso tudo tem que ser ajustado caso não seja o que você está usando. E aqui, só faltou um enterzinho aqui que eu vou jogar para baixo, tem o breadcrumb, que faz parte também do Admin Faces, né? Do Admin LTE lá que o Admin Faces incorpora. E esse formulário aqui, que essa página ela era composta de um registration form com alguns elementos, né? E eles têm só realmente cada tag do Prime Faces e você teria que fazer todo o resto, né? As etiquetas de cada um, verificação de erro e tudo mais. Isso ainda não foi feito nada mais sofisticado na geração das páginas, né? E o e-mail in use não tem formulário, ele só realmente vai ter um output text com e-mail, você tem que colocar o resto da mensagem aqui. E o success, um output text com o author name, né? Bom, então, isso tudo demonstra aí a geração de código. O tutorial ele tem um passo a mais que ainda está meio incompleto aqui, ainda tem coisas para escrever por aqui, no momento que eu estou gravando esse vídeo, né? Mas ele fala um pouquinho aqui como é essa questão de definição de arquitetura. A ideia é que eu escreva aqui embaixo como que foi a minha experiência de pegar os templates e a definição de arquitetura pronta, que é aquilo tudo que está dentro da pasta FrameWeb, né? Aqui, dá um zoom direito aqui, que tem as coisas do Java e as coisas do Jay Butler. Como fazer esses arquivos aqui, né? A partir de um pronto, você pode partir do meu, pode partir do Lucas, que é do Spring Boot lá, que ele fez. Como personalizar essas classes aqui, o que é de importante que a gente tem que fazer para personalizar essas classes aqui, para dar suporte a uma nova arquitetura. Você não quer usar o Jay Butler, você não quer usar o Jakarta-E, você quer usar outros frameworks dentro de Java, você quer usar outra plataforma, C#, você quer fazer em PHP, você quer fazer em Rails, você quer fazer com Node e Angular. Então, apesar de que Angular, React, a gente ainda tem certeza se eles se encaixam muito bem, por não ser frameworks na visão MVC tradicional lá, mas você pode fazer toda uma personalização disso aqui e fazer o suporte para o seu conjunto de frameworks favorito, né? E outra coisa também que eu não sei se eu já mencionei aqui no vídeo, mas menciono de novo que é importante, qualquer um que utilize essas ferramentas, tiver qualquer sugestão, por menor que seja, até essas coisas mesmo que eu coloquei aqui, que eventualmente acho que eu mesmo vou dar uma passada aqui e criar alguns issues lá, entra no issue tracker do FrameWeb e coloca lá aquilo que você achar que pode melhorar, aquilo que não está legal, algum bug que você encontrou, porque é isso que depois alimenta a gente para a gente acertar as coisas que não estão funcionando e melhorar, né? Então eu mencionei algumas coisas, alguns itens da paleta estão com o nome da metaclasse, mas teria um nome muito melhor para quem está usando, né? Ao invés de UI Component, chama de Form, né? UI Component chama de Form Field, algum campo visual, sei lá, algum nome mais intuitivo, né? E aí eu acho que isso é importante, assim,
de ter essa ajuda de quem está utilizando as ferramentas para poder a gente fazer uma ferramenta que atenda melhor aí a comunidade de usuários, né? Espero que vocês tenham gostado aí, que seja útil para o trabalho de vocês. E eu fico por aqui, deixo vocês mais uma vez com as palavras do poeta: brincadeira tem hora. Tchau!